Internacional e o futuro de vários clubes. Estou aqui com o Grafite, meu artilheiro. Beleza, Grafite? Boa noite, André. Boa noite a todos os amigos do Troca. Começaram os estaduais. E amanhã começa a terminar a Copa do Brasil com Grêmio e Palmeiras, jogo de ida. Paulo Vinícius Coelho, bem-vindo ao Troca. Beleza, PVC? Tudo certo, Rizek. Boa noite, Grafite, a você que está em casa. Eu gostei do começou a terminar. Começa a terminar amanhã. E olha só, começa a começar o novo ciclo do Renato Gaúcho, que vai renovar com o Grêmio. Não é oficial, não é uma certeza absoluta porque não está assinado, mas o Renato vai ficar no Grêmio por mais uma temporada. Desde 2016 é um negócio muito raro, né, cara? Você ter um treinador. A gente teve o Tele no São Paulo, e que ficou 90, 91, 92, 93, 94, 95, saiu em 96. É muito raro, cara, um técnico passar tanto tempo no clube. Só ganhando muito, né, Grafa? Se não tivesse ganhando também, um abraço. Mas né? Tem que ganhar muito para aguentar tudo, né? É um ciclo atrás do outro, né? Muita coisa, né? É difícil para um treinador se manter tanto tempo assim no topo. O último foi o Mano, né, no Cruzeiro, né? Agora é o Renato. Mas não chegou nem perto do Renato, né? Realmente é muito tempo e é interessante, porque o cara, ano após ano, em todos os anos, PVC, o Renato levou o Grêmio à Libertadores. Esse ano o Grêmio já está na Libertadores. Resta saber se na fase de grupos ou na pré-Libertadores. Mas desde 2016, nessa passagem pelo Grêmio, inclusive com ele sendo campeão da Copa do Brasil, assumindo o time no meio da competição, em todos os anos, o Renato, no mínimo, levou o time à Libertadores, PVC. A única coisa diferente é que ele era sempre quarto colocado, né? Ele chegou em 2016, pegou o time na 27ª rodada, terminou em 9º lugar e depois, todas as vezes que ele começou o Campeonato Brasileiro, terminou em 4º lugar. Em 17, em 18 e 19... e em 2020 terminou em 6º lugar. Se a gente voltar no tempo um pouquinho mais, ele foi vice-campeão brasileiro pelo Grêmio em 2013. Quer dizer, todas as temporadas do Renato, inclusive a anterior, quando ele foi vice-campeão para o Cruzeiro em 2013, ele sempre levou para a Libertadores. Só que nesse ano ele ficou um degrau abaixo, porque ele depende agora do título da Libertadores para ir diretamente para a fase de grupos. Mas não é mal. O ideal seria ficar entre os 4. Né? Ele pode ganhar um título nesse ano nacional, ou se não ganhar o título nacional, vai ser uma situação diferente dos últimos anos. Independentemente disso, ele já rejeita o Atlético Mineiro, não vai para o Atlético, ele não vai para o exterior, e ele vai assinar um contrato de renovação com o Grêmio, em condições um pouco diferentes dos últimos anos, pedindo novos jogadores, para ter mais nível de competitividade em relação ao Flamengo, principalmente, mas ele vai ficar mais uma temporada. Então, se o PVC falou, a gente até tirou da tela ali chave de ouro na saída, possível despedida. Se o PVC falou, tá falado, Grafite. O PVC falou, é uma entidade, a gente respeita, né? O PVC apurou essa informação. Todo fim de temporada a gente tem essa novela. Renato fica, Renato sai, Renato fica, Renato sai. Muitos clubes manifestando interesse e o Galo tinha esse interesse. Agora o Cuca vira a bola da vez, pelas informações que vem de Belo Horizonte, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E a final de amanhã impacta também uma outra torcida, porque se o Palmeiras for campeão, o Fluminense jogará a Libertadores na fase de grupos. Aumenta via Campeonato Brasileiro uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Vamos, sem mais delongas, colocar os prováveis times para a final de amanhã, que atenção, 9h, hein? Você acompanha aqui no Sport TV a final da Copa do Brasil, o jogo de ida, às 9h, a pedido do governo do estado. A final passou para mais tarde. Vou colocar os prováveis 2 times lado a lado. Quem é que chega melhor para essa final, Grafa? Acho que chegam no mesmo nível os dois, né? Mesmo o Palmeiras não tendo feito uma grande final de Libertadores, o Mundial ter ido mal, mas a equipe forte, competitiva. E o Renato no mata-mata, com 2 jogos assim, o Renato somente nos jogos fora de casa, né? No jogo da volta, o Grêmio é muito perigoso. Aí a provável escalação do Grêmio, o PVC pode falar mais sobre essa dúvida no gol. Paulo Vitor ou Vanderlei, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Jeromel tá fora, né? Tá machucado. Kahneman, Diogo Barbosa, Maicon, Matheus Henrique. Operação de guerra para o Maicon começar jogando.
PP, Jean-Pierre, Alisson, Diego Souza. Digo operação de guerra porque o Michael é um jogador que já não tem conseguido uma sequência de jogos, mas o Grêmio fez de tudo para que ele possa, nessas finais, começar jogando. E por que a dúvida no gol, Paulo Vinícius Coelho? Essa é uma boa pergunta, uma coisa que só o Renato sabe, porque aparentemente vai jogar o Paulo Vitor. O Paulo Vitor no ano passado, aliás, na temporada passada, 2019, ele levou aquele gol do Scarpa da intermediária contra o Palmeiras. Vai ter a chance de se redimir contra o Palmeiras. O Grêmio se redimiu, o Paulo Vitor também se redimiu no jogo seguinte, né? Porque apesar do gol do Scarpa lá da intermediária, que na minha opinião, naquele ano 2019 na Libertadores, quartas de final, o Paulo Vitor falhou para mim, porque veio de muito longe aquela bola, mas no jogo seguinte ele foi bem e o Grêmio classificou, eliminou o Palmeiras no Pacaembu. O Vanderlei não vem jogando mal, na minha opinião, mas a impressão é que o GE também publicou agora há pouco que o Paulo Vitor vai ser o titular. O Paulo Miranda, certeza que vai ser titular. O Paulo Vitor eu não tenho, eu tenho mais informação pelo GE de que vai jogar o Paulo Vitor. E eu não tocaria, eu não tiraria o Vanderlei, não. Eu deixaria o Vanderlei jogar. Mas é a opção do Renato. O GE está cravando, a gente está sendo mais parcimonioso aqui no Troca. Deixando a dúvida, mas o GE está cravando que o Paulo Vitor ganhou a posição e joga amanhã, Grafite. A expectativa é que joga, até pela sequência, né, nos últimos jogos, né? Ele poupou o Vanderlei, o Paulo Vitor, na sequência, quando todos achavam que o Vanderlei voltava, ele continuou com o Paulo Vitor e a tendência é que jogue agora. É uma posição de confiança, né? Se o Paulo Vitor está indo é porque o Renato confia nele, acho que ele vive um grande momento, né? A gente não vê os treinamentos no dia a dia que está acontecendo, né? Mas provavelmente seja isso. Bom, no gol do Palmeiras não tem dúvida. Na final, o Palmeiras tem hoje o melhor goleiro em atividade aqui no nosso país. Sem sombra de dúvida. O Everton é o melhor goleiro em atividade no Brasil. Antes de entrar na escalação do Palmeiras, vamos lembrar a campanha do Grêmio. A gente deixou a Copa do Brasil um pouco de lado, né? Na última semana de dezembro, a gente teve a definição do Grêmio eliminando o São Paulo. No dia 31 de dezembro, e o Grêmio volta a campo agora pela Copa do Brasil. Como é que você viu a campanha do Grêmio, Paulo Vinícius Coelho? O Grêmio fez um grande jogo contra o São Paulo, aquele jogo mais fechado contra o São Paulo no Morumbi, eliminando na semifinal. O Grêmio é um time sempre que tem muita capacidade de decisão. A gente está vendo agora, enfim, eu estava vendo aqui o Bragantino e o Palmeiras, um detalhezinho atrás ali de Bragantino e Palmeiras. Agora está certo. O Grêmio e Juventude nas oitavas, depois nas quartas o Grêmio pegou o Cuiabá, despachou o Cuiabá com 2 vitórias e na semifinal encarou o São Paulo, PVC. E aí, contra o São Paulo, ele foi muito cirúrgico. Aquele jogo do 0-0 no Morumbi, em que o Renato deixou claro desde o princípio que ia fazer um jogo de Copa. E fez o jogo da catimba, fez o jogo do ganho de tempo no arremesso lateral, da marcação muito forte, da saída certeira, e foi quando começou a crise do São Paulo, aquele 0-0 do Morumbi. Vai fazer a mesma coisa, vai tentar ganhar o jogo em casa e vai levar a decisão para São Paulo na semana que vem, de novo para fazer jogos muito guerreados, muita marcação, muita força para saída com velocidade, mas dessa vez com uma arma muito preciosa que é o passe do Maicon. Contra o São Paulo, o Grêmio foi cirúrgico nas semifinais. É isso aí, cara. O Grêmio contra o São Paulo conseguiu ganhar em Porto Alegre por 1-0. Até achei que o São Paulo jogou melhor que o Grêmio naquele 1-0, com o gol do Diego Souza, que a gente está mostrando aqui. Jogou. E depois, na volta, o Grêmio se defendeu muito bem, guerreou, como disse o PVC. E, aliás, depois desse 0-0 começou a derrocada do São Paulo, né? Porque aí veio 2021 e o São Paulo terrível. O São Paulo, no dia 28 de dezembro, no Campeonato Brasileiro, derrotou o Fluminense. Aí, no dia 31, foi eliminado pelo Grêmio e depois o São Paulo acabou, como bem disse o Grafa. Agora, o Grafa, confesso a você que eu esperava mais... O Grêmio pode terminar a temporada com o segundo título mais importante do nosso calendário. Mas eu esperava mais futebol do Grêmio na temporada. A gente está dizendo que o melhor do Grêmio foi guerrear contra o São Paulo, segurar um 0-0, ganhar de 1-0 mesmo sem ter jogado melhor. Eu esperava mais futebol do Grêmio, ainda que ele possa terminar a temporada com um título super importante. E você? Eu acho que todos nós esperávamos, né? Por tudo que a longevidade do Renato dentro do Grêmio, né? Os jogadores que ele tem, lógico. Que o Renato está sempre falando em competir com o Flamengo a nível financeiro, de investir no time.
Mas se esperava mais, né? Pelo que o Renato fala, pelas palavras do Renato quando acaba o jogo, quando o Grêmio vai mais ou menos, vai mal, ele fala que é o melhor time do Brasil, isso, aquilo. Eu também esperava mais, mas eu acho que para a temporada, que foi a temporada passada, eu acho que o Grêmio fez o básico aí para conquistar pelo menos um título que tem chance de conquistar agora, né? Até porque não tem temporada do Renato sem chegar a uma final com o Grêmio, é impressionante. Se você for comparar a campanha do Palmeiras, o Palmeiras também passou por um time que sobe da Série B para a Série A, no caso o América, né? O Grêmio passou pelo Cuiabá, e o Palmeiras passou por 2 times que jogaram a Série A de 2020, que foram o Bragantino. Aliás, o Abel Ferreira assume justamente no jogo da volta contra o Bragantino, mas o Bragantino ainda não estava jogando o que jogou na reta final do campeonato. E o Ceará, o Palmeiras aniquilou o Ceará. Então, quando a gente compara as duas campanhas, a gente vê que o Grêmio tem uma vitória a mais, o Palmeiras tem um empate a mais, são campanhas semelhantes, mas o Palmeiras marcou muitos gols, 12 gols marcados, 4 gols sofridos. Como é que você avalia a campanha do Palmeiras, Paulo Vinícius Coelho? O Palmeiras, quando tentou o Abel, foi o começo do trabalho mais forte ali, com os 3-0 contra o Ceará, e antes o jogo do Bragantino, que foi o meio do caminho com o Vanderlei saindo e o Abel chegando, com o Cebola ainda. Depois, o Palmeiras foi antes do período do cansaço, antes da maior maratona, ou melhor, a maratona do Palmeiras, que tem já 17 jogos no ano de 2021, enquanto o Flamengo tem 12, o São Paulo tem 12, o Palmeiras tem 17 jogos no ano, e isso começa justamente no segundo jogo contra o América, que é o jogo da classificação. Foi um jogo que o Palmeiras não jogou bem, mas conseguiu a vaga com muita força, muita concentração. Não foi brilho, não. Aí a gente está vendo antes os jogos contra o Bragantino e contra o Ceará, e ali o Palmeiras quer o time da retomada de bola e velocidade para contra-golpear, para fazer o gol em contra-ataque. É a característica do Abel Ferreira, que ele vai tentar retomar contra o Grêmio, porque o Palmeiras perdeu muito da sua capacidade de velocidade quando retoma a bola e chega na frente. Amanhã provavelmente ele vai ter o Mike como ponta direita, num 4-2-3-1, porque ele quer ter mais profundidade. O Gabriel Menino, voltando de lesão, deve jogar como segundo volante. A verdade é que o Palmeiras não sofreu para chegar até a final, né? Foi muito fácil eliminar o Bragantino, eliminou com 2 vitórias. O Ceará já fez 3-0. Sofreu um pouquinho contra o América porque ele empatou na ida. Foi um pouquinho de sofrimento. Ô, Grafa, você acha correto dizer que o Palmeiras jogou mais futebol do que o Grêmio nessa temporada? Quando a gente olha aquilo que os dois entregaram, o Palmeiras, campeão da América, jogou mais futebol do que o Grêmio? Eu não creio que jogou mais futebol para chegar como favorito nessa partida, não. Acho que foi você que falou, né, que o Palmeiras foi impedido de disputar o Campeonato Brasileiro. Foi você que falou essa frase? Foi, e eu mantenho. O presidente da CBF ficou bravo sexta-feira com as críticas ao calendário, que a CBF não tem nada com isso. Eu mantenho. Eu acho que o Palmeiras, campeão da América, ele foi impedido pelo calendário de brigar pelo título. Porque quando ele despachou o River Plate, ele estava a 6 pontos do líder. Sim. E um jogo a menos. Só que ele encarou a seguinte maratona. Sexta-feira contra o Grêmio em São Paulo, aliás, foi um baita de um jogo. Segunda-feira contra o Corinthians, empate, né? Foi empate 1-1. Aí segunda-feira contra o Corinthians, aniquilou o Corinthians, 4-0. Na quinta-feira ele jogou contra o Flamengo em Brasília. Depois ele foi jogar no domingo contra o Ceará, no Castelão. Ele entrou numa sequência que não dava para ele jogar Libertadores, Mundial, Campeonato Brasileiro. O Palmeiras poderia ter brigado pelo título. 17 jogos, um ano em pouco tempo, contra 12 das outras equipes, é muito jogo. E tem uma viagem ainda que ele fez para o Catar, né? Disputar o Mundial de Clubes. Eu acho que o Palmeiras, devido a essa maratona, ele não teve um desempenho melhor. Ele poderia ter tido um desempenho melhor, que a gente fala. Você falou agora mesmo, o caminho do Palmeiras foi mais fácil. Na Libertadores também, até chegar ao River, todo mundo falou, o Palmeiras só pegou coisa boa, coisa tranquila nessa caminhada. Mas eu acho que o calendário brasileiro, o número excessivo de jogos, fez com que o Palmeiras não conseguisse ter uma campanha bem melhor que a do Grêmio, porque é impossível, né? Sexta, segunda, quinta, domingo, não tem como. É impossível. Eu te perguntei se o Palmeiras jogou mais futebol, porque
com todo respeito ao Grêmio, né? Quando a gente lembrou dos melhores momentos do Grêmio na temporada, a gente vai lembrar da eliminação do São Paulo. E como disse o PVC, o Grêmio guerreou muito bem, o que é ótimo para uma Copa, jogo de mata-mata. Mas eu consigo lembrar, assim, grandes jogos do Palmeiras, a vitória contra o Atlético Mineiro em São Paulo, 3-0, as vitórias contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians, exatamente, contra o Bahia. O jogo da ida contra o River. O jogo da ida contra o River. Eu lembro de grandes jogos do Palmeiras na temporada. Ele teve mais momentos bons do que o Grêmio. Do que o Grêmio. E do Grêmio eu lembro do que falou o PVC. O Grêmio guerreou. O que no mata-mata pode ser suficiente, óbvio. Mas eu vi mais bola quando o Palmeiras jogou no seu... Então e vejo um grande desafio para o Grêmio, porque ele vai enfrentar um time, no meu entendimento, que jogou mais futebol do que ele ao longo da temporada. E você, PVC? Ontem, quando você apresentou os times que vão jogar a Libertadores 2021 e apresentou o Always Red da Bolívia, o que você me perguntou? O que você sabia do Always Red da Bolívia, o time, confesso, do qual eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e vai jogar a Libertadores na fase de grupos. E o que eu respondi para você? Não, o que você sabe do Always Ready, PVC? Que ele está sempre pronto. Não é isso? É isso. Agora, quando você me pergunta, piada que ele repetiu aqui. Jogou mais... Ai, meu Deus. Se você me pergunta se o Palmeiras jogou mais futebol do que o Grêmio neste ano, eu te respondo que o Palmeiras vai jogar amanhã a partida número 78 da temporada e o Grêmio vai jogar a partida número 61. Então o Palmeiras jogou mais futebol do que o Grêmio. Não tem nem falando de qualidade. Eu acho que em termos de qualidade tem muito equilíbrio, mas esse número é impressionante. São 17 jogos a mais. 17 jogos a mais num país como se fosse... Se a gente estivesse na Inglaterra, se a gente estivesse na Itália, se a gente estivesse na Espanha, desculpa aí, presidente Rogério Caboclo, mas são 3 meses. 17 partidas são 3 meses a mais. É como se o ano do Palmeiras tivesse 15 meses e o do Grêmio 12. Então tem uma coisa que não está equilibrada. É evidente isso. Não adianta, não dá para fugir das críticas, da questão da arbitragem, da questão do calendário. Todo mundo fez o calendário. Nesse ponto eu concordo com o presidente da CBF. Não foi a CBF quem impôs o calendário. Os clubes assinaram o calendário. Mas isso não significa que esteja tudo bem. São 17 partidas de diferença. São praticamente 3 meses de distância entre um clube e o outro. É um campeonato, né? Campeonato Paulista, um campeonato gaúcho. É isso aí. É o Campeonato Paulista, exatamente isso. É isso aí, o Palmeiras já jogou um paulista nesse ano. É isso aí, cara, é isso aí. O repórter Matheus Trindade vai trazendo informações do Grêmio. E uma informação curiosa, o Renato relacionou até quem não vai para o jogo. Conta pra gente, Matheus. O técnico Renato Portaluppi relacionou 34 atletas. Claro que alguns deles não estão inscritos na competição. E o próprio zagueiro Pedro Jeromel, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo e está fora da partida de amanhã. Mas a ideia é de união do grupo para esse momento decisivo. O mistério está na escalação, principalmente no gol. Paulo Vitor ou Vanderlei. Vanderlei atuou na maioria das partidas na temporada, mas o Paulo Vitor vem ganhando oportunidades, confiança e é o favorito para começar entre os titulares. Além disso, Kahneman, Matheus Henrique e Maicon estão recuperados de desconforto muscular e vão para a partida. Esperança de gols? No ataque, Diego Souza, o artilheiro do Grêmio na Copa do Brasil com 4 gols e já tem 28 gols marcados em 52 partidas dessa temporada. O PVC, parece que não existe Copa do Brasil sem um Palmeiras e Grêmio, né? Impressionante a quantidade de vezes que eles já se cruzaram nessa competição. São 5 mata-matas diferentes, né, ao longo da Copa do Brasil, que começou em 89. O Grêmio eliminou o Palmeiras 3 vezes. Esse é o jogo de 89, de 96, né? O Grêmio eliminou o Palmeiras 3 vezes. O Palmeiras eliminou o Grêmio 2 vezes. O Palmeiras foi campeão depois de eliminar o Grêmio em 2012. O Grêmio foi campeão depois de eliminar o Palmeiras em 95. Em 95 ele foi vice-campeão. Em 96, depois do Palmeiras eliminou o Grêmio e foi vice-campeão contra o Cruzeiro. A gente está vendo o jogo de 96, exatamente, que é o jogo do Vanderlei no Palmeiras contra Filipão no Grêmio. São 2 vitórias para cada lado. Em 93, quando o Vanderlei Luxemburgo era técnico do Palmeiras e o Sérgio Cosme era técnico do Grêmio. Em 93 o Filipão não tinha chegado ainda. E
é uma rivalidade que cresceu demais, né? A gente vai lembrar de confrontos de Libertadores também, o 5-0 e 5-1. Tem confronto de Taça Brasil, que hoje está incorporado ao Campeonato Brasileiro em 65, com 4-1 para o Palmeiras e com 5-1 e 4-1 para um lado e para o outro. Mas a Copa do Brasil é um duelo muito especial entre os dois clubes. De Libertadores, mais recentemente em 2018 eles se encontraram, né, com o Grêmio do Renato eliminando o Palmeiras então do Filipão no Pacaembu. São 19. Foi 19, verdade, 19. Foi 19, exatamente. Depois o Grêmio perdeu do Flamengo na semifinal daquela forma, do 5-0. Aqui está o resumo, ó. 2 vitórias para cada lado, 6 empates, 14 gols para o Palmeiras, 12 para o Grêmio. Que equilíbrio, velho. Equilibrado. Que equilíbrio. Que equilíbrio. E agora o Renato vai encontrar Abel Ferreira nesta final. Cara, impressionante a carreira do Abel Ferreira. Ele tem 3 anos como treinador de time profissional, já levou uma Libertadores, pode levar uma Copa do Brasil, Grafa. É verdade, a carreira dele deu um upgrade grande, né? Depois da chegada no Palmeiras, né? Ele tinha o trabalho em Portugal, trabalho na Grécia, e agora no Palmeiras chega, já conhece já o ritmo da logística no Brasil, né? Já conhece como é que é aqui. Acho que agora a tendência é que ele possa crescer mais ainda à frente do Palmeiras e conquistar mais títulos, mas é uma grande surpresa, né? Acho que a grande surpresa de treinadores esse ano é o Abel Ferreira. Pô, tem treinador que passa a vida inteira sem conquistar uma Libertadores e uma Copa do Brasil e o cara pode ganhar isso num espaço curtíssimo de tempo, Paulo Vinícius Coelho. E na Copa do Brasil não tem técnico estrangeiro campeão. Pode ser o primeiro técnico estrangeiro campeão da Copa do Brasil. De Cláudio Duarte até Thiago Nunes em 2019. Thiago Nunes em 2019. Não tem técnico estrangeiro campeão da Copa do Brasil. Então pode ser a primeira vez, que é uma resposta até para o Rogério Caboclo ontem, em relação ao discurso de ontem do presidente da CBF. Porque o Palmeiras não tem jogado bem. O Palmeiras nesse ano não tem jogado bem. Eu acho que a quantidade de jogos que a gente já tratou é um pedaço dessa história. Mas ele tem que voltar a jogar bem para ganhar a Copa do Brasil. E fazer uma coisa que é inédita, né? O Palmeiras tem algumas temporadas que comemorou 5 títulos, entre 50 e 51, as 5 coroas, Campeonato Paulista, Taça São Paulo, outra Taça São Paulo, Copa Rio e Torneio Rio-São Paulo. Era um período em que você tinha torneios que não estão mais no calendário. Depois, em 72, o Palmeiras ganhou o Torneio de Mar del Plata, ganhou a Taça São Paulo, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Brasileiro. É um ano que é marcado na história do Palmeiras, mas havia torneios amistosos, como o Torneio de Mar del Plata. Dessa vez, o Palmeiras pode fechar a temporada com o título da Libertadores, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Não é uma tríplice coroa clássica, mas são 3 títulos extremamente relevantes se o Palmeiras conquistar. Mas a gente fala do Cruzeiro, do Vanderlei, que ganhou a tríplice coroa com o Campeonato Mineiro, o Brasileiro e a Copa do Brasil. O Palmeiras pode terminar essa temporada, cara, com um time histórico. Libertadores, já é histórico, né? A Libertadores, Copa do Brasil. Libertadores e Paulista em cima do seu maior rival na final e ainda uma Copa do Brasil. É um time que vai ficar lá na prateleira dos grandes. Você pode até achar que, caramba, esse Palmeiras não jogou como os times dos anos 90, mas em termos de conquista, esse time, se ganhar a Copa do Brasil, então, ele tá lá na prateleira de cima. E a última Copa do Brasil de um clube de São Paulo foi do Palmeiras, né? 16, né? Foi do Palmeiras, exatamente. 15. Foi em 15. 15 contra o Santos. Esse, inclusive, Grafite, foi um dos argumentos que o Palmeiras usou nas reuniões com o Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista, para tentar o adiamento do clássico Palmeiras e Corinthians, que está marcado para quarta-feira, às 19h15. O Palmeiras queria evitar esse clássico e dizia: o Palmeiras representa o futebol de São Paulo, o Palmeiras foi o último clube de São Paulo campeão da Copa do Brasil, pode ser o próximo, o Palmeiras está sendo punido, na opinião do Palmeiras. Foi o argumento com o Mauro Silva na reunião. O Palmeiras está sendo punido pelo seu sucesso, porque ele disputou uma quantidade de jogos
muito grande e vai ter que jogar um clássico na quarta-feira contra o Corinthians. A Federação Paulista decidiu não atender o pedido do Palmeiras, vai ter o clássico foi mantido sob protesto do Palmeiras, que deve jogar com time reserva na quarta-feira. Mas o argumento foi justamente esse que o Grafite falou. O Palmeiras foi o último clube de São Paulo a ganhar a Copa do Brasil e agora representa o futebol de São Paulo na decisão da Copa do Brasil. Um negócio que a gente não viveu, né? Tudo diferente por causa da pandemia. Acabar o Campeonato Brasileiro e você já ter, logo na sequência, jogos importantes de campeonato estadual. O Corinthians, por exemplo, entra em campo domingo, com praticamente o time titular, contra o Bragantino, e já vai jogar contra o Palmeiras na quarta-feira. Quer dizer, o Campeonato Brasileiro para o Corinthians acabou... Para todo mundo. Acabou quinta-feira, e domingo Bragantino, quarta-feira Palmeiras. Assim, a temporada já começa elétrica. Uma em cima da outra, né? Sem descanso. E o Corinthians também, pelas informações que a gente teve aqui, se fez de João sem braço. Assim, Palmeiras quis o adiamento, o Corinthians ficou na dele, não apoiou o pedido do Palmeiras de adiar a partida, leva uma vantagem técnica de encarar um time reserva. O time titular do Palmeiras, peço para colocar de novo, é o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e o Matias Vinha. O Danilo e o Felipe Melo, que voltou a jogar futebol e muito rapidamente, da lesão que ele teve, já assumiu a titularidade novamente. Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony e Luiz Adriano. Cara, eu acho um belo time, Grafite, no papel, sabia? Acho que é o Palmeiras ideal, né? Acho que é os outros jogadores que entraram ali não conseguiram manter a sequência que era pedido no mesmo nível. A volta do Felipe Melo é importante, que é um jogador consagrado, um jogador já rodado, que dá uma cadência no meio campo, ajuda na marcação também. Eu acho que o Palmeiras chega bem forte para essa final, né? Bem preparado. Mesmo com esse número excessivo de jogos nas costas, mas o Palmeiras chega bem para essa partida. E o Felipe Melo acho que tem muito a ver também com o fato de... O Danilo fez uma bela temporada, não sei se o PVC concorda. O Patrick de Paula, que talvez tenha sido o grande personagem da conquista do estadual, assim como grande novidade, né? Ele não conseguiu manter o nível no Campeonato Brasileiro e hoje o titular é o Felipe Melo, PVC. Amanhã eu tô entendendo que pode jogar o Gabriel Menino de segundo volante e o Mike na ponta direita. Vamos ver se isso se confirma amanhã. Tá. O Patrick de Paula tá com Covid agora. O Patrick de Paula tá fora do jogo de amanhã pela Covid. Mas ele não seria titular de toda forma, né? O Patrick de Paula não vem sendo o titular do Palmeiras, né? Não seria. Poderia ser Felipe Melo e Danilo, pode ser Felipe Melo e Gabriel Menino. Eu entendo que ele vai jogar com 2 pontas amanhã. Ele está querendo dar um pouco mais de profundidade pelos lados do campo. A formação que ele usou com o Gabriel Menino como uma espécie de meia ponta pelo lado direito, foi assim que jogou a Libertadores, mas ele quer mais profundidade dessa vez. Ele já testou o Mike como ponta, eu não tenho a convicção para cravar que a escalação vai ser essa. O GE agora há pouco publicou com o Mike e eu entendo que vai jogar o Mike na ponta direita. Ponta direita que eu digo é o meio campo com 2 volantes, Felipe e Gabriel Menino, muda a posição do Gabriel Menino, e aí você faz Mike, Rafael Veiga e Rony e Luiz Adriano na frente. Fica mais rápido o time, fica com mais saída, mais estocada pelos lados do campo. E o Gabriel Menino virou um coringa, né? Porque ele pode jogar de lateral direito, ele pode jogar de ponta direita, ele pode jogar de meia direita, ele pode jogar de meia direita num 4-1-4-1, ele pode jogar de segundo volante num 4-2-3-1, e acho que ele vai ser usado assim, em função da perda de espaço um pouquinho do Danilo, que vinha jogando muito bem, mas caiu um pouquinho de produção, talvez até pelo aspecto físico. E você vê, a gente, como tudo diferente nessa temporada, a gente foi se habituando aos casos de Covid, né? Olha a situação do país, que atravessa a situação mais grave desde que a pandemia começou para a gente há um ano. E a naturalidade com que a gente acaba tratando um jogador fora de uma partida por Covid. Virou quase informar que ele está fora por 3º cartão amarelo. O Marinho não pôde disputar a artilharia na última rodada, porque havia testado positivo para Covid. Agora o Patrick de Paula está fora. Virou quase que no noticiário assim, desfalques, lesionados, suspensos, Covid. Covid, é verdade. Ficou... Você sabe, Rizé? Naturalizou a Covid, né? Uma coisa natural. Fala, PVC.
Eu faço a minha ronda toda sexta-feira para falar com quem pode me dar informação em todos os clubes sobre quem vai jogar e quem não vai jogar. E normalmente eu mando mensagem perguntando: você tem desfalque por cartão amarelo, por lesão ou por cartão? E eu tenho feito exatamente isso que você falou. Tem desfalque por lesão, por cartão ou por Covid? Exatamente assim como você falou. Bom, tomara que isso passe logo, tomara. O repórter Marco Aurélio Souza, em Porto Alegre, traz as informações do Palmeiras. A torcida foi dar aquele abraço na academia de futebol na Barra Funda. Um carinho que todo o time precisa na hora da decisão. O problema é que na aglomeração tinha muita gente sem máscara. No aeroporto em Guarulhos, antes do embarque para Porto Alegre, o clima era mais tranquilo. Um ano atípico, está se encerrando, uma temporada atípica, né? E a gente, com tudo isso acontecendo, a gente conseguiu ser campeão do Paulista, da Libertadores e hoje a gente tem a oportunidade de disputar mais uma final num campeonato tão importante que é a Copa do Brasil. Competição que Grêmio e Palmeiras conhecem muito bem. O Verdão já ganhou 3 vezes e o Tricolor levou 5. A bela Arena dos Gaúchos está pronta para a final, inédita entre as equipes. E se o time de Renato Gaúcho aposta nos gols do atacante Diego Souza, o time de Abel Ferreira confia na ótima fase de Everton, candidato a melhor goleiro da Copa do Brasil. Primeiro que a gente possa, alcançar o nosso principal objetivo, que é ser campeão. Depois, se vier esse prêmio individual, com certeza eu ficarei muito feliz. Na chegada ao hotel em Porto Alegre, alguns torcedores foram saudar os jogadores, mas aqui todos usavam máscaras. O jogo era às 4h da tarde, mas o governo gaúcho fez um pedido à CBF que mudou o horário para as 9 da noite. Na tarde de hoje, a ocupação das UTIs na capital gaúcha atingiu os 100%. As autoridades esperam que com o novo horário, a chance de aglomeração diminua durante o jogo. Ok, eu vi o Rafael Veiga e lembrei de uma entrevista que ele deu ao Seleção sobre os efeitos da Covid no corpo dele, como foram devastadores. Que ele ficou 10 dias em casa, isolado. Para um atleta profissional, ele perdeu muito da condição física, que os primeiros jogos que ele teve na volta, ele vomitou no intervalo e demorou demais para ele retomar a condição dele. Então, quando a gente analisa também os clubes, o desempenho deles, o Grêmio não jogou bem, o Flamengo foi muito abaixo de 2019, tal time está mal, a gente também não pode perder de vista os efeitos que esse maldito vírus tem no corpo humano, inclusive nos atletas profissionais, porque são vários os relatos das dificuldades que ele tem de voltar à sua atividade plena depois de passar pelo que muita gente tem passado. No próximo bloco, a gente vai falar do campeão brasileiro, entrevistamos o Domenech Torrent, vamos saber se ele acha que tem participação ou não no título. A gente vai falar do novo técnico do Fluminense, do novo técnico do Vasco e informações dos estaduais, com o Corinthians em campo amanhã, o São Paulo com nova fase. Pelo menos é o que o São Paulo gostaria que fosse. Vamos para o intervalo e o Troca volta já.